Irmãs, amém. Muito prazer em estar aqui na IBR Algés pela primeira vez. Que Deus abençoe cada uma que Deus trouxe até esse lugar. Amém? Louva a Deus pela vida dos pastores, a pastora Paola. Não tem nem como esquecer o nome dela, né? É um dos nomes das nossas filhas. São 4, Rafael, Maria, Pablo e Paola. Então, não tem como, não tem como esquecer. Pastor, é um prazer. Que Deus continue preservando vocês, abençoando esse ministério, essa casa. Também por intermédio de vocês, quero também cumprimentar todos os obreiros, todo o pessoal da mídia, todos os levitas, todos os congregados. Amém? Amadas, quem pode e tem, abra ou acesse a palavra do Senhor no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2. Glória a Deus. Cantares ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Quem achou, diga eu vou morar no céu. Quem não achou, diga eu vou morar também. Glória a Deus. Cantares de Salomão, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Fica depois de Eclesiastes, irmãs. Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Capítulo 2, a partir do verso 1, está escrito: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. E eu desejo muito a sua sombra, e debaixo dela eu me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Versículo 8. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do corso. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e ele diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Você pode dizer isso como profético sobre a sua vida? O tempo de cantar chegou. Como o ensaio foi bom, declarando com força: o tempo de cantar chegou. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, eu estava pedindo a Deus uma palavra. Eu disse: Senhor, eu não quero algo que eu estudei. Eu quero algo do céu, assim, rema. Porque eu sei que a tua palavra não tem autorização para voltar para o céu vazia, sem antes atingir o alvo pela qual ela foi destinada. E o Senhor fazia arder no meu coração esse texto, e eu vou falar um pouco sobre a Sulamita. Uma personagem feminina, todavia não muito ministrada nas igrejas cristãs. Nem igreja nenhuma, na verdade, né? Na verdade, amados, essa palavra, eu sei que quando a gente diz Cantares de Salomão, o original vai dizer Shi-Hasherim, o mais excelente dos cânticos. E quem escreve esse texto não é ninguém mais, ninguém menos do que Salomão.
E segundo 1 Reis, capítulo 4, do verso 10 em diante, ele escreveu 300 provérbios e 1005 cânticos. Mas este cântico, ele é o mais excelente. Talvez inspirado de uma maneira diferenciada, não pelo amor de homem por uma mulher, porque a gente sabe que isso aqui é muito ministrado em culto de casais. Mas hoje eu quero ministrar diferente. Eu quero falar sobre esse livro de Cantares como o amor do noivo pela noiva, de Cristo pela igreja. Então todas as vezes que eu estiver falando sobre Salomão, aí você lembra Jesus. E todas as vezes que eu estiver falando sobre a Sulamita, lembra de você. Lembra da igreja. Amém? Diz as escrituras que depois que Davi morreu e Salomão reinou em seu lugar, o nome dele mesmo já diz como profético, Shalomon. Shalomon quer dizer aquele que trará paz. É tão profético que ele reinou 40 anos em Israel e não houveram guerras. 40 anos ele reinou no lugar de Davi, o seu pai, e ele não se conformou em deixar o reinado como estava. Ele deu crescimento. Porque é isso que nós devemos fazer nos tempos de paz. Crescer. Nos tempos que não tem guerra, produzir. Nos tempos onde a gente tem um refrigério, expandir. O problema de muita gente é que elas passam pela guerra e ficam buscando para elas o personagem da vítima. Ai, coitadinha de mim, porque eu venci, mas eu sofri, porque eu chorei, porque eu fui traída, porque eu fui machucada. Mas na verdade, você passou pelo que passou, como a pastora falou aqui, porque Deus estava te e me experimentando no deserto. Para quê? Para dar para você aquilo que Ele vai dar. Para chegar nas nossas mãos aquilo que vai chegar. Porque, irmã, Deus não vai dar nada a ninguém despreparado. Deus não vai dar nada a ninguém desposicionado. Então Ele permite o vento contrário, a traição, o abandono, a provação, não para nos matar, mas para nos fortalecer. Essa palavra que pregam aí fora, ou que a ciência ministra aí fora, querendo dizer, ai, coitadinha da mulher, a mulher é fraca, a mulher é frágil. Ô irmã, a mulher é forte no Senhor. A mulher é sábia, ela é multifuncional. Às vezes eu brinco com meu esposo e digo, olha, o homem é aquela impressora que imprime de uma vez. Só um papelzinho. A mulher é multifuncional. Ela tira cópia, ela escaneia, ela manda o fax, ela imprime, ela faz tudo de uma vez. Então nós não somos fracas, nós somos fortes no Senhor. Então diz a palavra que Salomão, depois de reinar, no lugar dele se acomodar, ele resolveu crescer. Ele aproveitou o tempo, entenda isso aqui, ele aproveitou o tempo que não estava tendo guerra para crescer. Ele aproveitou o tempo onde os inimigos não estavam se levantando contra Israel. E ele ia no Egito comprar égua. Comprar égua. O que quer dizer isso? Ele está comprando animal de raça. Ele está comprando coisas preciosas para a formação de um exército. Ele está comprando camelo, ele está comprando cavalo, ele está comprando ouro, prata, pedra preciosa. Ele está produzindo, porque durante o meu governo está tendo paz, mas eu não sei se depois terá paz. Então no tempo que eu estou no refrigério de Deus, eu vou crescer. No tempo que eu não estou guerreando, eu vou produzir. E Salomão fez isso. E a compilação do livro dos reis vai dizer que ele cresceu tanto, que para servir à mesa do rei era necessário 36 mil ciclos de bronze. De tanta gente que tinha. Verdade que ele teve muitas mulheres, mas passa essa parte. Diz a palavra do Senhor ainda, que ele cresce, ele expande. Mas tem uma coisa em Salomão que o incomoda, o inquieta. Ele não quer viver encastelado. Ele não quer viver trancado no palácio. Eram 6 mil homens que se moviam junto com ele.
Quando ele descia para os ribeiros para se banhar, 6.000 jovens soldados se mexiam com ele. E chegou um ponto que ele disse: eu quero ir sozinho. Então ele vai pedir a alguém uma roupa de pastor de ovelhas. Ele vai tirar Salomão vai tirar a coroa real, vai tirar a veste da glória, ele vai tirar tudo que ele vivia de suntuosidade e vai vestir uma roupa de pastor. Ele vai passar pelas portas do palácio e ele tem uma intenção no seu coração. Qual é? Eu quero que o meu povo me conheça de perto. Eu quero saber o que vai na intenção do coração desse povo. Ele desce, e quem já foi em Israel sabe que Jerusalém é uma cidade alta. E ele desce das portas da antiga cidade de Davi. Nem os soldados que faziam a guarda do palácio o reconheceram. Ele continua passando pelas vias, pelas ruas. Ninguém conhecia que era o rei, porque as pessoas só valorizam as outras pela veste. Se tem veste real, o rei vive eternamente. Se é pastor de ovelhas, aleluia, é outra situação. Mas o fato é que ele passa e ele começa a perguntar às pessoas: eu gostaria de saber sobre a grandeza do rei. Eu gostaria de saber se o rei verdadeiramente é um bom administrador. E por que Salomão fez isso? Salomão fez isso porque a fama dele corria por todas as regiões. Você sabe que a rainha de Sabá saiu da Etiópia para conhecer a grandeza do rei Salomão. Ele ganhava ouro, ele ganhava talento de prata, ele ganhava pedra preciosa. Até o rei de Tiro e de Sidom vieram a Salomão fazer aliança com ele. Mas eu conheço um personagem que nasceu no sol escaldante de Israel, que as suas mãos eram calejadas por causa do trabalho árduo da carpintaria do seu pai. Um homem de dores, que disse Isaías, ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, homem sofrido. Mas esse homem um dia bateu no peito e disse: aqui está quem é maior do que Salomão. Aleluia. Salomão quer saber, então ele tira a roupa real e vai. E segundo Flávio Josefo, historiador judeu, vai dizer que 2 sentinelas se aproximam dele e dizem: ó pastor de ovelhas, o que é que fazes aqui essa hora? E ele diz: eu vim saber sobre a grandeza do rei. É verdade sobre a grandeza do rei? E aqueles sentinelas deixam ele seguir adiante. Só que escute, o coração de Salomão arde por um lugar. Diga comigo, um lugar. Sabe que lugar é esse? O campo onde se pisam as uvas para a confecção do vinho. O coração do rei se volta para a parte mais baixa de Jerusalém, conhecido como Vale do Cedron. Ali antigamente, hoje é o Vale dos Reis, mas ali antigamente era uma vinha, era um campo. As uvas estavam em flor, as parreiras estavam repletas de cacho. E tinha um grupo, entenda, de mulheres que descalças pisavam na uva. Por que essas mulheres que pisavam na uva? Porque no palácio, o único vinho que entra é o que as mulheres confeccionam. Aleluia. Eu não sei por que razão os homens não podiam, não sei se é por causa dos pelos das pernas, não sei, estou conjecturando. Mas o fato é que eram as mulheres que estavam lá. Porque os reis nessa época, além dele ter o rebanho próprio, ele também tinha o campo de confecção do vinho. Ele passa por Jerusalém, ele passa por toda a região e ninguém o conhece. Aí eu me lembro de Jesus, quando João escreve e diz: e ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Aleluia. Ele vai até o Vale do Cedron. Ele começa a observar a visão, acompanha de baixo. Porque até então ele tem a visão de cima de Jerusalém. Ele agora está lá no vale.
no campo, no lugar da vinha. No lugar da vinha. Aonde estão os trabalhadores do campo, as trabalhadoras da vinha. E ele começa a olhar aquele campo no Vale do Cedron. E daqui a pouco ele vira para o palácio, pastora. E quando ele vira para o palácio, ele vai observar que existem daquele lado, virado para o campo, para o Vale do Cedron, 7 torres de atalaia. Em cada torre de atalaia tem um soldado vestido de branco, com uma trombeta de ouro na mão. Ele fica curioso porque ele é o rei, mas ele nunca tinha visto aquela cena daquela perspectiva. Ele começa a olhar para aquelas trabalhadoras do campo, ele começa a se mexer, e no meio daquelas mulheres trabalhando no campo, ele vai ver uma diferente das outras. Ele vai olhar e ele vai observar que tem uma estrangeira no meio das judias. Porque a sulamita, ela não era judia, ela era estrangeira. É por isso que quando ele se aproxima dela, ela vai dizer: ó, pastor de ovelhas, está no texto em Cantares 1. Ele vai dizer: ó, moça, me conta um segredo. No lugar dela esperar o que ele vai falar, ela diz: não olheis para eu ser morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe me obrigaram a cuidar dessa vinha, mas a vinha que era minha, essa eu não cuidei. Quem perguntou se ela era morena? O pastor de ovelhas está querendo que ela conte um segredo. Mas para ela ser bronzeada era um defeito, porque era cultural. As filhas de Jerusalém, embora não fossem brancas, porque os judeus de hoje são brancos, porque se miscigenaram com europeus. Mas o judeu original, eles eram morenos, de pele mais escura. Mas escute, aquela mulher especificamente, ela era bronzeada do sol. E diferente da nossa cultura de hoje, que ficar bronzeada é bonito, eu que o diga que sou branca demais, Jesus. Naquela época, ficar bronzeada era feio. Então as filhas dos judeus ricos ficavam encasteladas dentro de casa. Mas as filhas dos judeus pobres e as imigrantes precisavam trabalhar embaixo do sol. E ela olha para o pastor de ovelhas e diz: ó, pastor de ovelhas, não olhei para eu ser morena. Só que o original diz assim: não olheis porque eu sou meilenar. Meilenar quer dizer eu sou preta, como a pele das cabras das tendas de Quebar, que era um grupo de beduínos, dos filhos dos ismaelitas, que acampavam ao norte de Israel. E as cabras das peles delas, desse povo, era preta ou marrom escuro. O que é que Deus está dizendo? Para ela ser daquela cor era um defeito. Para ela ser daquele jeito era um defeito. Mas para o pastor de ovelhas, o que para ela era defeito foi o que chamou a atenção dele. Você entendeu isso aqui? Aleluia. Oh, talvez nessa noite eu esteja ministrando para alguém que tem alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que te insatisfaz, uma situação que você, se pudesse, mudaria. Todavia, muitas vezes o teu defeito e a tua imperfeição é o que chamou a atenção do pastor. É o que chamou a atenção do pastor. A Bíblia vai dizer que ela olha e diz assim: ó, filhas de Jerusalém, não olheis porque eu sou morena, porque eu sou bela e formosa. Sabe o que é que o texto quer dizer? Parece uma contradição. Mas o texto está dizendo que essa mulher que Salomão está conversando com ela é uma mulher que tem conflitos existenciais. Ela tem guerras emocionais. Ela tem gigantes internos. E isso é característica das mulheres. Tem hora que a gente acorda e diz: uau, mas eu estou bonita hoje, oh glória. Aí daqui a pouco a gente olha e faz: sangue de Jesus tem poder. Ai, Jesus que cresceu tudo aqui. É ou não é? Cresceu porque gerou 4 filhos, cresceu por causa do tempo, cresceu por causa... Irmã, você é perfeita. Perfeita, do jeito que você é. E é isso que chama a atenção do noivo. É isso que chama a atenção do bom pastor. Aleluia. Nós não somos
somos um povo bitolado, alienado, que pensa que vai ganhar o marido porque botou bunda, porque botou peito. É culto de mulher, os homens desculpa. É ou não é? Não é isso que segura ninguém. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar teu casamento, se o Senhor não guardar teus filhos, se o Senhor não guardar tua casa, carabai, o que Deus está dizendo é que sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Oh moça, me conta um segredo. Salomão ia perguntar outra coisa. Oh, não, olhei para eu ser morena. Oh moça, me conta um segredo. Ele continua. Aí ela diz, oh pastor de ovelhas. Aí ele diz assim, por que aqueles sentinelas estão virados para cá? Olha aqui para mim. Porque o palácio tinha que ter segurança para o outro lado. Não era necessário ter sentinela olhando para o campo do Vale do Cedron. Porque aquilo era do rei até perder de vista. Oh moça, por que aquelas 7 torres com aqueles 7 sentinelas estão virados para cá? Aí a moça vai dizer, ó pastor de ovelhas, porque existe uma profecia. E isso está no livro da história dos judeus, irmã. Escute, eu digo, Jesus, esse povo não entendeu o mistério ainda, né? Porque eles não entenderam que o Mashiach é Cristo e Yeshua. Olha o que está escrito no Midrash, que é o livro da história dos judeus. Que esses sentinelas ficavam ali. Porque existia uma profecia que a qualquer momento o rei sairia do palácio e visitaria o campo do vinhateiro. Então, pastor de ovelhas, eu sempre fico também olhando para lá. Por quê? Porque na hora que o meu rei sair de lá, as trombetas começarão a tocar, uma por uma. Elas vão tocando para que nós do campo do trabalho estejamos entendendo, o rei vem aí. Aleluia. Oh moça, me conta mais um segredo. Que segredo, pastor de ovelhas? Porque todas as outras trabalhadoras do campo têm os vestidos sujos da uva e você não. Você tem seu vestido branco. Você trabalha o dia todo embaixo desse sol. Todas as outras mancharam as vestes, mas você, mas você não manchou a sua veste. A moça responde, ó pastor de ovelhas, porque a profecia que eu te contei é que no final do dia, na viração do dia, ele vem. Então antes de virar o dia, eu paro o trabalho, eu desço no ribeiro das águas, eu tomo banho, eu lavo minhas vestes e volto para o campo de trabalho. Eita, sou que andeva saio, continua trabalhando, continua esperando, continua se lavando, continua esperando, continua gastando a vida. Levanta a mão para o céu, que saio, porque nessa noite o bom pastor está limpando veste, trabalhando na essência, levantando autoestima e arremessando a noiva para o centro da sua vontade. Oh glória, oh glória a Jesus. Você sabe o que é viração do dia? Irmão da sonoplastia, quando eu começar a ficar vermelho eu fico meio doida. Aí quando eu ficar meio doida, você fica meio doido comigo. Aleluia. Olha aqui, por que na viração do dia? Porque para os judeus, entenda, tudo que está aqui na palavra tem ligação com a cultura de Israel. Então, por que na viração do dia? Porque o dia para Deus foi tarde e manhã, o primeiro dia. E foi tarde e manhã, o segundo dia. Quando Deus criou Adão e Eva, o que é que diz no texto bíblico em Bereshit? E todos os dias, na viração do dia, entrava uma brisa dentro do jardim. E depois da brisa vinha uma voz. Era Deus entrando no jardim dizendo: Adão, Eva,
Cadê vocês? Porque todos os dias, na viração do dia, é um momento que Deus entra no jardim para ter intimidade com quem está conversando com Ele. Todos os dias, na viração do dia, quem é crente espera o pastor chegar. Todos os dias, na viração do dia, a sulamita saía do campo, descia no ribeiro, lavava suas vestes e voltava para o campo de trabalho. Todos os dias. Aí o pastor de ovelhas vai dizer assim, ó moça, agora eu vou te contar um segredo. Chegou a hora que eu revele o meu segredo para você. E a moça lá esperando. E ele olha para ela e diz assim, ó moça, eu sou o rei. As filhas de Jerusalém não me reconheceram. Os filhos de Israel não me reconheceram. Eu passei pelas ruas, não me receberam. Mas você, estrangeira, me recebeu. Me recebeu. E todos aqueles que o receberam, Ele lhes deu, 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 Ele lhes deu autoridade e identidade, poder de ser chamada filha de Deus. Aleluia! Tem gente que ainda não entendeu. Nós temos uma identidade. Tem gente que está perecendo porque esqueceu a identidade. Olha para Deus como se Deus, mas Ele é Abba. Ele é Abba. Ele é Pai, presente, tabernaculou. Ele mora aí dentro, Ele fala contigo, Ele dá livramento, Ele está aqui. Porque que Deus é esse? Que Deus é esse? Que o povo escolhido tem medo de dizer o nome dEle. Porque não entende como Abba, entende como Deus. Não vou falar o nome dEle, por quê? Porque é um nome impronunciável. Não posso falar o nome dEle, por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Abba. Ele é Abba, então Ele vai chamar Deus de Hashem, Adonai, de El Elyon, El Shaddai, chamar El Elohim, vai chamar Ele de tudo, mas vai ter medo de dizer Iaverá, Abba. Ele revelou o nome para que a gente que tem intimidade chame Ele pelo nome que é dEle. Ele deu seu filho para quem tem intimidade dizer: Yeshua, eu estou aqui, eu preciso de ti. Oh, aleluia! Identidade. Ele se revela para aquela mulher, olha aqui para mim, improvável. Ela não era da alta aristocracia de Judá. Ela não era da alta aristocracia do povo da Judeia, que são judeus da tribo de Judá e Benjamim. Ela era uma estrangeira. E como eu sei que ela era uma estrangeira? Porque o texto vai falar agora no texto que lemos. Salomão gostou tanto daquela mulher que ele estabeleceu com ela uma aliança. Ele gostou tanto dela, que ele viu que valia a pena fazer uma aliança com ela. Aí ele olha para ela e diz assim: ó moça, eu vou voltar para o palácio, mas eu vou preparar um lugar para você no palácio. E quando eu preparar um lugar para você no palácio, eu vou voltar. E a gente vai efetuar nosso casamento. E para onde eu for, vou levar você comigo. Para morar comigo, para entrar na sala do banquete comigo. É por isso que nesse texto ela diz assim: e ele me conduziu até a sala do banquete. Porque tem que ser Ele conduzindo, senão a gente não tem acesso. Tem que ser Ele preparando, senão a gente não tem acesso. Quando eu li isso, pastora Paola, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, eu me lembrei daquele texto de João, capítulo de número 14, quando Jesus olha para a igreja, a noiva, e diz: não turbeis o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa do meu pai tem muitas moradas, mas eu vou vos preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, olha o que Jesus vai dizer: eu virei outra vez, e eu te buscarei, para que aonde eu esteja, você esteja comigo também. Olha aqui, se na casa do meu pai tem muitas moradas, por que foi preciso ele preparar lugar? Se Salomão é filho de Davi, e no palácio é muito grande, por que foi preciso ele nos preparar lugar? Se tem espaço. Você sabe por quê? Porque tinha espaço só para o povo escolhido. Tinha espaço só para eles. Mas glória a Deus, que foi arrancado um galho da videira verdadeira e enxertado outro galho de zambujeiro, figueira improdutiva, que foi enxertado na videira original, para que nós, improváveis, improdutivos, excluídos, gentios, viéssemos a usufruir da raiz. Oh, xarabá, súria, usufruindo da seiva, da raiz, daquilo que nós não tínhamos direito, da raiz, agora a gente tem direito. Aleluia, aleluia. Ô moça, eu vou preparar lugar e volto. Agora entenda uma coisa: todas as vezes que você vê um casamento na Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, o primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná. Apocalipse 21 e 22, quando é ali o encontro, a partir do 19, da noiva com o noivo, da nova Jerusalém que desce ataviada como esposa para o esposo. Quando você vê aqui com a Sulamita e Salomão, quando você vê em Mateus 25, sobre a parábola das 10 virgens, tudo isso, entenda, é uma metáfora comparativa. Por quê? Porque todas as vezes que você vê na Bíblia casamento de Cristo com a noiva, é uma comparação do casamento judaico. Todas as vezes. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que vai ser semelhante ao casamento místico de Cristo com a igreja. Então entenda uma coisa, que é necessário para você entender a revelação. Quando se fala de bodas, casamento, olha o que acontece. No tempo da idade propícia, o homem sai da casa dele junto com seu pai e vai na casa da noiva. Raciocina comigo. O noivo sai da casa do pai com o pai e vai até a casa da noiva. O pai do noivo estabelece o preço do dote para ter festa de casamento. Quem paga o dote é o noivo. Quem estabelece o preço é o pai do noivo. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu dote. O que é que Ele deu? Seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que entenda, quem estabeleceu o dote? O pai. Quem pagou o preço? O filho. Vamos voltar para Salomão, vai entendendo. Ele volta para o palácio, como todo noivo judeu. Tem entre 1 e 2 anos para preparar morada para a noiva. Entre 1 e 2 anos para preparar espaço para a noiva. Quando o espaço fica pronto, ele volta. Só que agora aqui, olha para mim. Quando ele volta, é o momento da boda. Quando ele volta, os amigos do noivo, cultura judaica, vêm na frente dele. Aí vem o noivo sair ao seu encontro. Aí a noiva que está preparando-se para a boda, também tem amigas que trazem lamparinas nas mãos, porque naquela época não tinha luz elétrica. E o noivo podia vir à noite. Era surpresa. Então, se ele viesse à noite e ela tivesse que sair na rua para o cortejo nupcial, tinha que ter lâmpada.
Amém? Por que ela tinha que sair de casa? Porque na cultura judaica, o momento da boda era entre a casa do noivo e a casa da noiva. Era no meio do caminho. É no meio do caminho. Então Salomão sai do palácio, capítulo 2 de Cantares. E os amigos do noivo vêm na frente. Aí vem o noivo. A sulamita que mora no Vale do Cedron, com as filhas de Jerusalém, que são participativas de todo o livro de Cantares, sai para encontrar o noivo. E o encontro é aonde? Capítulo 2, verso 1, no bosque. Entre a casa do rei, Jerusalém, cidade de Davi, e a casa da noiva, no campo de trabalho, no Vale do Cedron. Aleluia. E se você conhece a geografia de Israel, se não conhece, dá um Google que você vai ver. Entre o palácio de Davi e o Vale do Cedron, tem o Getsemane, o bosque, oh glória, o jardim, o Getsemane. E o Getsemane é lá onde Jesus subiu em glória. É lá quando ele está com os discípulos, igreja do Senhor, e 2 anjos descem dizendo assim: ó varões galileus, o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu em glória, ele voltará da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. Ereva sube. Aleluia, é para ele, é para ele. É tudo dele, tudo dele. Oh, só que tem uma coisa. Tem um texto em Zacarias 14 que diz que quando ele vier, ele pisará os pés no monte das Oliveiras, colado no Getsemane. Antigamente era tudo um só. Você entendeu? Onde é a casa do noivo? Onde é a casa do noivo? Onde é a casa do noivo? E a da noiva? E o encontro? No meio do caminho. Onde é a casa do noivo? No céu. A casa da noiva na terra. E o encontro nos ares, nas nuvens, no meio do caminho. Aleluia. Só que entenda, quando Salomão sai do palácio, ele vai, e a sulamita vai sair do Vale do Cedron, e eles vão se encontrar aqui na entrada do Getsemane, e aí ela está aqui e ele está ali. E é cultural que na hora da boda, olha aqui, a hora da boda é a hora do cumprimento de promessa. Na hora da boda, há um cântico entre o noivo e a noiva, porque há uma conexão. Então esta sulamita, que a gente vai falar dela agora, e você vai certamente se identificar com ela, ela vai na boda, no momento do cumprimento da sua promessa, do casamento, ela vai começar o cântico dizendo assim: eu sou a rosa de Saron. Eu sou o lírio do vale, dos vales. Aí o noivo do outro lado, versículo de número 2. Qual é a minha amada entre as filhas? És o lírio dos vales. Olha o que ele vai dizer. E o lírio entre os espinhos. Eu não sei se a sulamita não quis dizer que ela era lírio cercada de espinho, mas a verdade é que o noivo disse o que ela ocultou. Além de ser lírio, você tem crescido no meio de espinho. Presta atenção. Quando ela está dizendo eu sou a rosa de Saron, ela está dizendo que é estrangeira. Porque Saron aqui era depois de Shunem. Lembra da mulher de Sunem? Shunem. Saron era um pântano. Era uma região que hoje está 90 quilômetros de Tel Aviv, mas nesta época era uma região de muita imigração de cananitas, de cananeus. Esta mulher está na hora do casamento dela dizendo assim, ó filhas de Jerusalém, eu sou a rosa de Saron. É mesmo de dizer assim, ó, não sou vocês. Trazendo para a nossa língua, eu não sou vocês. Eu não tenho pedigree da religiosidade de vocês. Esse povo que diz que é judeu de judeu, hebreu de hebreu, da tribo tal, que só ele que é salvo, é ou não é?
É um povo cheio de orgulho religioso. É um povo que diz assim, a igreja toda preta, parede preta, isso não é de Deus não. Mas é gente que é tudo branco e o coração preto. Você está entendendo isso aqui? É assim ou não é, pastora? Mas eu quero te dizer uma coisa. Talvez você hoje está aqui sendo Rosa de Saron. Talvez hoje você está aqui como uma estrangeira plantada numa terra que não é sua, como alguém que tem dado fruto num ambiente de dificuldade, como alguém que tem dado fruto num ambiente de animosidade. Mas você está viva, está viva, está viva, está ferida, mas está viva, está cansada, mas está viva. Está sendo avaliada, mas está viva. Sobreviveu porque tem raiz. Sobreviveu porque tirou força da fraqueza. Aleluia. Eu sou a Rosa de Saron. Eu venho lá da região do pântano. Lá na minha terra, pântano eu não sei como fala, mangue. No Nordeste, eu sou nordestina, irmã. Deu para perceber pelo sotaque, né? Aleluia. Lá no Nordeste é mangue, pântano. Você sabe o que é que cresce no pântano? Só árvore grande. Aí tenta imaginar, porque é muito bom ser flor no jardim. É muito fácil ser flor quando vem alguém, dá uma aguadinha, bota um adubozinho, é ou não é? E você ter que ser flor num ambiente que só tem lama. E você tem que ser flor, e detalhe, não é só ser flor, sobreviver num ambiente de dificuldade. Todo mundo ficou sujo de lama, mas você é flor. Você não é carvalho. Você tem um limite, derevassúria. E nesse limite que você tem que dar um jeito de não se sujar num tremendal de lodo, nem num charco de lama. Eu sou Rosa de Saron, eu tenho identidade. Eu sou noiva de Cristo, eu tenho identidade. Eu sou o lírio dos vales. Lírio de onde? Quem já viu o lírio no vale? Eu nunca vi. Mas se eu ver um lírio no vale e você, tenho certeza que seu olho não vai para o vale. Seu olho vai para o lírio. Seu olho não vai no pântano para o carvalho, vai para a Rosa de Saron. Sabe o que isso significa? Que no meio dos desertos que a gente enfrenta, quem tem visão vai olhar para você e não para o processo. Vai olhar para a tua identidade, vai olhar para a tua referência, vai olhar para a tua posição, vai olhar para o teu caráter. No meio de um monte de gente falsa, tem gente verdadeira. No meio de um monte de gente suja, tem gente limpa. No meio de um monte de gente que não é, tem os que são, tem o remanescente, tem o povo dentro do povo, tem a igreja da igreja. Aleluia. Eu sou o lírio dos vales. Aí eu fui estudar para entender, e eu entendi. Porque em Israel os rios são sazonais. No verão, enche. No inverno, seca. Com uma exceção, que são os rios que são fontes superiores e inferiores do deserto do Negueve, que é onde as terras que Caleb deu à sua filha Axa, que foi todo o deserto do Negueve. Ali é diferente, é outra coisa, é tão profético Israel todo. Mas eu quero te dizer que por ser sazonal, o que é que acontecia? As mulheres ricas, elas quando viajavam traziam sementes de lírio, porque lírio não dava nas terras da Palestina. Elas traziam a semente de lírio e saíam plantando para ver se nascia. Aí como os rios começavam a secar, o que é que acontecia com as sementes? Israel é todo assim, ó. Todo assim, tanto que você está aqui em Jerusalém e depois você está lá embaixo na região do Mar Morto. Aquelas águas começavam a descer e paravam nos lugares mais baixos de Israel. Aí, pastora, depois que a água baixa, o que é que acontece? A semente cai na terra. Aí eu pergunto para você, e a semente escolheu cair lá? A semente escolheu cair no vale? A semente escolheu cair no meio de espinho? Não, mas foi aonde ela caiu. E se ela caiu lá, só tem duas opções: ou ela dá fruto, ou ela morre. E nessa noite, eu quero te convidar
a você sacar força da fraqueza, se levantar do ambiente da animosidade e dar fruto e crescer. Você vai crescer. Tem gente dizendo que não, mas você vai crescer. Vai crescer, vai expandir, vai alargar, vai ampliar, vai frutificar, vai dar certo, vai dar certo. O dono do campo não quer saber se é vale ou jardim. Se ele te plantou aí, dê fruto. Só que a sulamita não está dizendo, olha só como é a noiva crente, tá? Porque tem a noiva, não vou nem falar Jesus. A noiva convertida. Olha a noiva convertida. Ela não vai chegar na frente do noivo com mimimi. Ela vai chegar e vai dizer: olha, eu sou a rosa de Saron, estrangeira. Eu sou o lírio dos vales. Foi difícil, mas eu sobrevivi. Mas ela não vai estar apontando o dedo para ninguém. Só que olha a peculiaridade. O noivo conhece onde ela mora. O noivo conhece aonde ela cresce. De tal maneira que ele vai dizer assim, ó: és lírio entre os espinhos. Quem está falando dos espinhos é o noivo. Já viu que a gente não precisa estar de picuinha? O noivo sabe o ambiente que a gente está crescendo. O noivo sabe quem está ao nosso redor. O noivo sabe com quem a gente tem que lutar. Às vezes dentro de casa, que deveria ser nosso porto seguro. Irmãs, o noivo sabe o ambiente da dificuldade que você tem se levantado para dar fruto. Só que eu acho interessante é que no vale tem uma coisa que cresce demais. Se você já viu um vale, você sabe que tem duas coisas no vale: espinho e abrolho. E eles crescem rápido. Já viu o tempo de frutificação do espinho? Rápido. Chegou chegando. Chegou ocupando espaço. Chegou invadindo todo o ambiente. Mas o ministério lírio, ele às vezes tem que sair, ó. Porque enquanto ele é semente é bom. Mas quando ele cresce, você entendeu? Quando ele cresce, aí os espinhos que estão ao redor começam, ó, alfinetar, ferir, machucar, até sufocar. Você identifica coisas assim? Gente espinho, ministério espinho, é ou não é? Quando vê que tem um lírio crescendo, no lugar de ajudar, e faz o quê? Vamos matar. Quando vê que o negócio está fluindo, fala o quê? Vamos falar mal. Só que você não é espinho. Diga para a pessoa do seu lado: você não é espinho. Você é lírio. Você é lírio. Lírio, lírio. Eu estou pregando aqui na IBR de Algés para um ministério lírio. Está no vale, lírio. Está na dificuldade, lírio. Está crescendo, lírio. Está sendo ferida, lírio. Andevia soube, camanderebia. Oh querida, escute aqui: lírio não é espinho. Você não é espinho. Se o lírio está sendo ferido, ele não fere. Ele continua sendo lírio. Aleluia. Só que tem uma coisa linda, e eu estou me encaminhando para o fim. Olha aqui. Tem uma coisa linda. Você sabia que o lírio é uma das únicas flores que o perfume dela não está na pétala? O perfume está no caule. Já entendeu? Quando o espinho fere, ele exala perfume. Quando o espinho sufoca, exala perfume. Quando o espinho quer matar, exala perfume. Rabassúria, exala perfume. Exala, transforma. Transforma o ambiente da crítica, da crise, da traição, da pedrada, da avaliação, da dor, em um bom perfume. Glória. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E sabe o que eu acho lindo nisso aqui? É que às vezes, assim como a figueira está plantada no meio da vinha para dar fruto,
O lírio está plantado no meio do vale para dar fruto. Tem que crescer. Diga para essa pessoa, cresça. Libere sobre ela, cresça muito. Produza. Você vai produzir. Se o ministério de louvor pode, pastora? Já vem. Coisa linda, quem tem voz, né, irmão? Se eu cantar aqui, não fica um crente, só Jesus na causa. Aleluia. Mas olha aqui. Às vezes Deus te plantou nos lugares mais improváveis. E Deus levanta gente improvável. Sabe por quê? Para que Ele mostre para você mesma qual sua qualidade. Às vezes, irmã, a gente é tão taxada, tão avaliada, tão medida, tão desrespeitada, que a gente começa a, olha aqui, a gente começa a criar aquela mentira como verdade na nossa vida. Você não vai dar certo, você vai perder, vai dar tudo errado. Aí a pessoa vai absorvendo aquela palavra contrária. E ela faz daquela mentira uma verdade na vida dela. Mas o que Deus está dizendo é justamente o contrário. Você, noiva minha escolhida, nação eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Arabai, você vai vencer, você vai crescer, você vai dar certo, você vai produzir, você vai prosperar, você, meu Deus do céu, te aguarda, porque aquilo que o céu escreveu ao teu respeito na eternidade é o que vai se cumprir. Toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Toda ferramenta preparada. Olha aqui. O Senhor está mudando essa história. Ô Sulamita, levanta. Ô Sulamita, levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Pode vir, porque pode vir porque já deu certo, pode vir porque a porta já abriu, pode, já deu certo, esse ambiente de animosidade vai ser convertido em ambiente de milagre, de vitória, de alegria, aleluia. Faz da tua história combustível para você vencer. Faz da tua história combustível para você avançar. Nós não podemos ser lembradas pelo nosso passado. Nós temos que ser lembradas sobre a palavra profética de Deus sobre nós. O que passou, deixa para lá. O que tiraram de você, deixa para lá, não era teu. Porque se fosse teu, não tinham tirado de você. Mas aquilo que é seu, aquilo que o céu escreveu que é seu, oh, é seu, é seu, é seu. Você pode adorar, você pode exaltar, é o nome dele, é pra glória dele. Adore a ele, se derrame na presença dele. Deus que me deu tudo, se derrame diante do Senhor. Eu dou meu coração. Se derrame, noiva. Se derrame, esposa. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Se derrame na presença do Senhor. Seja adorado através de mim. Adore o teu noivo. Exalte. Eu te entrego toda a minha devoção. É tudo teu, Senhor. É tudo teu, Senhor. Seja
já está preparado para a noiva. Apocalipse capítulo 19 vai dizer que a noiva já está ataviada. Sabe quando a gente se prepara para uma festa, para um casamento, para um convite especial? É assim a noiva que anela pelo noivo, que aguarda o momento da boda. Uma mulher desprezada, uma mulher improvável, uma mulher que muita gente não apostava nela, uma mulher que veio do ambiente da dor, da exclusão, da traição, mas uma mulher que preservou a vida dela, se derramou diante dele, esperou o tempo dele. E talvez nessa noite aqui eu esteja pregando aqui para alguma mulher que também só Deus conhece a tua história, só Deus sabe de onde você veio, da história de sobrevivência, de dificuldade, mas a partir de hoje Ele manda eu te dizer: esquece o que passou, esquece a dor do passado, se lembra do agora, se lembra do agora, foco na promessa. Eu te entrego